Alô você, sou o professor Gilberto de Geografia e nessa aula estaremos trabalhando com questões que aconteceram anos atrás no Enem. E quando se fala Geografia, você sabe que no Enem as questões de Geografia elas caem como questões das ciências humanas e também da natureza. E agora eu vou apresentar para vocês duas questões. Questões, como eu disse, que aconteceram vestibulares aí na última década no Enem. Essa aula nós estamos gravando em meados de novembro. E o Enem acontecerá em meados do mês de janeiro já do ano vindouro. Bora lá então. Duas questões críticas que tenho certeza você vai gostar. A primeira questão, ela retrata uma charge, onde um cliente com seu advogado, onde o advogado faz a seguinte pergunta ao seu cliente: por que o senhor desconfia que sua mulher está tentando matá-lo? Logo, o cliente fala ao seu advogado: ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar. E ele completa: e de sobremesa, morango e uva. Nossa, com tanta verdura, com tantos legumes, com tantas frutas, o cara vai lá no advogado reclamar que a mulher está querendo matá-lo? Espera aí, já vou explicar um pouquinho para você o que retrata essa charge. Retrata, sim, que esses produtos que eu acabei de mencionar são as frutas, os legumes, as verduras que apresentam os maiores índices de resíduos de agrotóxicos. Quer ver? Vou contar para vocês os 6 maiores. Inicialmente, o morango. Em segundo lugar, vem a maçã. Terceiro, o pimentão. Quarto, a uva. Quinto, vem a alface. E sexto, o tomate. Acontece que quando se fala agrotóxicos, ultimamente, a nossa agricultura, ela vem tomada por esses defensivos, por esses pesticidas, por esses fungicidas que evidentemente acabam tendo um único objetivo: o aumento da produtividade, o combate a pragas. E no Brasil, foi justamente a partir de 1960, com uma chamada Revolução Verde, é que os produtores rurais passaram a utilizar. Primeiro, a Revolução Verde foi um grande avanço na agricultura, com uma mecanização moderna, com a utilização de agrotóxicos e com também a utilização de produtos geneticamente mudados ou transformados, os chamados transgênicos. Agora, na charge há uma crítica ao processo agrícola produtivo brasileiro relacionado a... Eu já acabei falando para vocês que essa charge retrata a questão dos agrotóxicos. E o A coloca a seguinte situação: elevado preço das mercadorias no comércio. O cara não foi lá dizer ao advogado que a mulher quer matar ele porque está muito caro os produtos que ele vai comprar no mercado, ou ele pede para a mulher comprar, estão caros demais. Claro que não. Ele foi lá reclamar ao advogado, ele foi fazendo uma queixa ao advogado, mas não tem nada a ver com o preço desses produtos que ele acabou colocando, que é a janta e depois a sobremesa também. Depois vem a letra B, aumento da demanda por produtos naturais. Aumento da demanda por produtos naturais. Olha, é claro que quando se fala de um produto natural,
quando se fala de um produto orgânico, não tenha dúvida, são produtos saudáveis, são produtos que não utilizam dos chamados agrotóxicos, mas jamais esse cliente procuraria um advogado para dizer para ele que a mulher quer matá-lo porque está ocorrendo um aumento da demanda de produtos naturais. Poxa, se está aumentando a demanda dos produtos naturais, obviamente, produto natural, orgânico, é um sinônimo de saúde. Depois vem a letra C, crescimento da produção de alimentos. Tudo bem, a utilização de agrotóxicos acaba provocando um crescimento na produção de alimentos. Mas vejam bem, o que a questão está colocando é na charge. É retratado a charge. E a charge não está retratando de modo algum o crescimento da produção de alimentos, que vocês sabem, a produção de alimentos está aumentando sim, porque a demanda está aumentando também. Depois vem a letra D. Hábito de adquirir derivados industriais. Eu diria para vocês que isso aí não é hábito. Isso aí é algo normal. Veja bem, hoje, um país consumista, como é o caso do Brasil, onde o que a gente não compra na feira, a gente tem que comprar o quê? O produto industrializado. Então, esse hábito de adquirir derivados industriais, além de ser algo normal, não tem nada a ver com a charge. Agora, olha só a resposta. Letra E, uso de agrotóxicos nas plantações. O que o uso dos agrotóxicos acabam provocando para nós? Por que esse cliente foi lá para o advogado fazer essa queixa? Primeiro, o consumo de produtos com agrotóxicos, primeiro, acabam provocando para nós seres humanos aritmia cardíaca, câncer, lesão renal, problemas respiratórios, por causa das alergias. Então, óbvio que o homem foi lá reclamar ao delegado por causa desses problemas, a mulher está empanturrando ele de produtos dos mais tóxicos possíveis, em termos de resíduos que eu apresentei para vocês. Então, essa é a resposta que retrata essa questão que caiu aí nos últimos anos sobre o fator seríssimo, que é a utilização de agrotóxicos. Só que quando se fala agrotóxicos, não é somente lá no meio rural, na agricultura. O agrotóxico nós utilizamos nas nossas casas também, para matar barata, para matar um inseto. Tudo isso acaba, sim, contaminando as pessoas. E olha, eu vou te falar mais, não é só a contaminação de forma oral, não. A contaminação, a intoxicação, ela pode acontecer também através dos poros, através da pele. É sim, esses pesticidas, esses fungicidas acabam chegando na corrente sanguínea e acabam provocando problemas seríssimos, como eu acabei explicando para vocês. Ok? Então essa é a primeira questão, que é uma charge e que tenho certeza, se tem questões que o Enem gosta de colocar nos vários anos, aqui está um exemplo claro. Vamos para a próxima. A próxima é o seguinte, fala da taxa da fecundidade total no Brasil. Mas antes, futuro acadêmico, eu vou explicar para vocês o que quer dizer taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é o número de crianças nascidas vivas para com cada mulher em idade fértil ou de reprodução, pelo número total
de crianças nascidas. Ah, não entendi nada, professor. Vou explicar novamente para vocês. Taxa de fecundidade, você pega o número de crianças nascidas vivas pelo número de mulheres em idade fértil, em idade de reprodução. E essa relação entre o número de nascimentos e o número de mulheres em idade fértil, em idade de reprodução, vai me dar o que nós chamamos de taxa de fecundidade. Mas, professor, eu estou vendo que esse gráfico aqui que caiu alguns anos atrás no vestibular, ele retrata primeiro, olha, 1940, a taxa de fecundidade era 6,16 filhos para cada mulher. Aí 50, aumentou, 6,21 filhos. 60, aumentou mais ainda, foi para 6,28 filhos. 70, opa, começou a cair a taxa de fecundidade, 5,76 filhos. 1980 diminuiu mais ainda, 4,36 filhos. 90 diminuiu mais ainda, 2,56. 2000 diminuiu mais ainda, 2,38. 2010 diminuiu mais ainda, 1,9. E 2020 diminuiu mais ainda, um pouquinho mais que um filho para cada mulher. Pois bem, aqui nessa tabela, então nós temos as várias décadas, de 1930 até 2020, com os dados pegando 1940 a 2010, e aqui no sentido vertical, evidentemente, o número de filhos. Agora, essa questão, ela retrata o processo registrado no gráfico, gerou a seguinte consequência demográfica. O que quer dizer demografia? Demos, povo, grafia, demos, povo, grafia, estudo. Demografia é a relação entre tudo o que acontece com a população. Sua formação, seu crescimento. E, nessa questão, eu posso dizer para vocês o seguinte. Por que essa taxa de fecundidade ela acabou diminuindo a partir dos anos 70? Primeiro, urbanização. As pessoas deixaram o meio rural e foram para a cidade. E as mulheres que lá no meio rural desconheciam, de métodos anticoncepcionais, desconheciam de um planejamento familiar. A partir de 1970, com o êxodo rural, com a urbanização, muitas mulheres passaram a ter mais informação. Depois, o avanço da medicina. Mas, professor, o que tem a ver o avanço da medicina com a diminuição da taxa da fecundidade? Já te explico. Com o avanço da medicina, muitas mulheres não puderam fazer laqueadura? Não é uma diminuição da fecundidade? Sim. Agora, voltando um pouquinho, eu quero mostrar para vocês o porquê que em 1960 nós tivemos o maior número nessa taxa de fecundidade. Já vou te explicar. Acontece que, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, começou a faltar mão de obra no Brasil, começou a faltar muitos produtos que as famílias tiveram que produzir, principalmente no meio rural. Obviamente, a ideia das pessoas na época era que vamos fazer filho para ter mais mão de obra. Sim, não era só a desinformação, não era só o fato de não ter energia elétrica, não ter televisão, e daí não tinha que fazer, vamos fazer filho.
era isso não. Era, vamos fazer filhos para nós termos mais mão de obra para ajudar na produção familiar. Essa era a ideia. Acontece que, como eu disse depois, com o êxodo rural, com a urbanização, com o avanço na medicina, com o controle familiar, com as políticas, políticas do governo, com também, vocês hão de convir comigo, que à medida que os anos foram se passando, foi ficando muito mais caro o custo com os filhos. Por isso que foi reduzindo esse número aqui de filhos para cada mulher. Por isso que foi diminuindo essa taxa de fecundidade. Agora, é importante que você saiba de mais 2 exemplos. Quer ver? A participação da mulher no mercado de trabalho. Porque até então, a mulher, ela trabalhava nos lides domésticos. Por isso que tinha aquela escadinha de filhos um atrás do outro. E a partir dessa queda acentuada aqui, tem muito a ver a participação da mulher no mercado de trabalho. Agora, no momento que a mulher passou a ter um emprego, você acha que a mulher, ela ia ali ficar fazendo 2 até vai, 3 até vai, 4, 5, 6 filhos? Claro que não. A todo ano pegando licença de maternidade, trabalhando tranquilo lá, tem que levar o filho consultar. Não dá, né? Então, não tenha dúvida de que a participação da mulher no mercado de trabalho contribuiu sobremaneira para a diminuição dessa que é a taxa de fecundidade. E o último agora, vocês podem até achar engraçado, mas não é não. O casamento tardio das mulheres. As mulheres casando mais tarde, evidentemente que a idade vai ser uma idade menor, é possível de período fértil ou então reprodutivo. Agora, vamos lá. Letra A. Com relação a esse esqueminha aqui, que eu já expliquei para vocês, vocês vão ver que a resposta vai sair facilmente. Letra A. Decréscimo da população absoluta. Espera aí. Professor, o que é população absoluta? População absoluta quer dizer população total. Por exemplo, o Brasil tem uma população absoluta de 211 milhões de habitantes. Isso é a população absoluta. Agora, o que tem a ver a população absoluta com a taxa de fecundidade? O que tem a ver a população total de um lugar? Nada. Agora, já que eu falei para vocês o que é população absoluta, eu tenho que explicar também o que é a população relativa. Se população absoluta é o número total de habitantes num determinado lugar, por exemplo, a população absoluta de São Paulo, capital, 12 milhões e 300 milhões de habitantes. População absoluta, população total, dado em habitantes. População relativa é o número total de habitantes relativos àquela área que corresponde à cidade de São Paulo. E como que eu descubro a população relativa de um lugar? Eu pego a população total absoluta e divido pela distância em quilômetros quadrados do qual essa população absoluta vive. Ou seja, população absoluta em habitante pela área que essa população vive. O que eu vou ter? Eu vou ter a chamada população relativa ou a chamada densidade demográfica. E você quer saber? Já que eu expliquei que a população absoluta maior do Brasil, em termos de cidade, é a Grande São Paulo, com 12 milhões e 300 mil habitantes, maior população absoluta, maior população total de um lugar. A maior população relativa de um município ou uma cidade do Brasil é a cidade de Taboão da Serra,
em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, que tem 14.200 habitantes para cada quilômetros quadrados, que é a chamada população relativa ou densidade demográfica. Agora vamos para a próxima. Letra B. Redução do crescimento vegetativo. Professora, redução do crescimento vegetativo tem alguma coisa a ver com este esqueminha aqui? Primeiro, o que quer dizer redução do crescimento vegetativo? O que quer dizer crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo quer dizer crescimento natural. Por que o crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural, eu chamo ele de vertical? Porque é a relação entre o número de pessoas que nascem com o número de pessoas que morrem. E essa relação do número de pessoas que nascem com o número de pessoas que morrem, que é o chamado crescimento vegetativo. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Nos últimos anos, esse crescimento vegetativo veio diminuindo. Primeiro, diminuiu o número de nascimentos, devido aos vários fatores que eu acabei de explicar para vocês, como nos últimos anos também diminuiu o número de óbitos, com o avanço na medicina. Então, gente, redução do crescimento vegetativo, já que tem a ver com a redução de nascimentos, taxa de fecundidade tem a ver com a redução de nascimentos, né? É claro que esta é a resposta certa para essa questão, redução do crescimento vegetativo. Agora eu vou provar para vocês, porque essa B é a certa, porque as demais com certeza terão que estar erradas. E vou mostrar os erros delas. Letra C, diminuição da proporção de adultos. O que tem a ver a redução da proporção de adultos no esquema aqui que está me mostrando a taxa de fecundidade? Não tem nada a ver. Agora, olha a letra D, expansão de políticas de controle de natalidade. Olha, uma coisa eu posso dizer para vocês. Diminuiu a taxa de fecundidade, diminuiu a taxa de nascimentos, diminuiu a taxa de crescimento vegetativo, mas o responsável não é a letra D, não. Expansão das políticas de controle de natalidade. Os governos municipais, estaduais e federais até fizeram algumas políticas de controle de natalidade, algumas vasectomia, algumas laqueaduras, algumas distribuição de preservativo, alguma distribuição de pílulas, mas isso aqui não reduziu por causa das políticas de controle de natalidade coisa nenhuma. Reduziu sim, eu já expliquei para vocês, casamento precoce das mulheres, participação cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, né? Uso de métodos contraceptivos por parte dos casais, não o governo incentivando, o custo caríssimo de termos 2, 3 filhos, mas esses são os motivos. Por isso que a letra D também está errada. Agora vem a letra E, que também, obviamente, está errada, porque eu já encontrei a resposta certa. A letra B. Letra E. Aumento da renovação da população economicamente ativa. O que tem a ver? População economicamente ativa, chamada PA. Nessa questão, retratando a fecundidade da mulher. População economicamente ativa, para você, futuro acadêmico, e olha, sempre cai nos Enems. População economicamente ativa é toda pessoa com condições físicas, dentro de uma idade condizente para poder trabalhar. Quando eu digo condizente para poder trabalhar, não é uma criança de 10 anos, não é uma pessoa de 80 anos, não. É
toda pessoa com idade e condições físicas possível de poder trabalhar, apresentar o seu ofício. Aumento da renovação da população economicamente ativa não tem nada a ver com a questão da taxa da fecundidade. Foram as duas primeiras questões que caíram nos últimos Enems, Brasil afora, uma retratando a questão da agricultura, aqui retratando a questão da quantidade de agrotóxicos que acabam atingindo não somente as águas de rios, lagos, o solo, atingindo também, né, as pessoas, provocando problemas sérios. Esse é o motivo da reclamação lá para com, a queixa lá para com o delegado, e a outra retratando o que sempre cai, o que o Enem adora colocar, questões sociais, questões sobre o aumento, esse dinamismo populacional que acontece no Brasil, com, evidentemente, a taxa da fecundidade. Assista às próximas aulas de questões do Enem. Eu tenho certeza que você vai gostar. Até lá.